Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. De fato, o ano mal começou e o assunto que mais ouvimos continua a ser o mesmo, que nos últimos meses que passaram, assaltou de surpresa a nossa vida. É isso mesmo, pandemia. Parece que o ano não acabou. E este ano começa a ser a continuidade do ano passado. De fato, o tema tomou todas as redes sociais, a mídia imprensa e a televisiva. Tornou-se temas de debate, seriados, filmes, novelas. E o que ficou mais evidente durante a pandemia é que tudo isso levou a uma profunda crise de dimensões globais. Atingiu todas as áreas da sociedade, seja ela o governo, a política, a economia, a educação, saúde, negócios, família e, por que não dizer, a igreja. Bem, você pode, a partir de hoje, determinar como será a sua vida neste ano. Se ela será uma continuação do ano passado ou vai ser, de fato, um novo ano para você. Eu quero, a partir desse momento, convidar a você a olhar além daquilo que é aparente, ou seja, da visão normal da maioria das pessoas e enxergar além. A tirar um pouco da atenção desta pandemia e seus desdobramentos e enxergar realmente aquele que tem poder para dar a solução, trazer paz ao seu coração e te dar esperança. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, coxos, cegos ou com membros paralíticos estavam nos terraços, esperando por um certo movimento da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achava ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube há quanto tempo estava doente, perguntou: "Você gostaria de ficar bom?" Ou, em outra tradução, "Você quer ser curado?" "Eu não posso", respondeu o doente, "porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando estou procurando chegar lá, sempre entra um outro na minha frente." Jesus lhe disse: "Levante-se, enrole a sua esteira e vá para casa." Imediatamente o homem ficou curado. Ele enrolou a esteira e começou a caminhar. Porém, era sábado quando este milagre foi feito. Observe que o autor, ao relatar sobre mais um milagre realizado por Jesus, cita um famoso tanque chamado Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. Mas, na verdade, foca a sua atenção na pessoa e na atitude de Jesus. Cabe destacar que este tanque era muito conhecido em Jerusalém nos tempos de Jesus, pois ali frequentava e residia uma multidão de enfermos que buscavam uma cura. Um fato inusitado que cabe destacar e que nunca foi comprovado, diga-se de passagem, era que no tempo de Jesus havia uma superstição que o anjo descia e ele revolvia as águas de tempos em tempos e curava toda a doença. Porém, somente se beneficiava aquela que era a primeira a entrar no tanque. Isto fazia com que centenas, ou podemos dizer milhares de enfermos se aglomerassem naquele lugar. Alguns ficavam ali anos a fio, estagnados, sem buscar outra solução. Desde que o homem desobedeceu a Deus, as doenças, moléstias e enfermidade fazem parte da vida e da experiência humana. Podemos ver relatos em todo o texto bíblico.
No caso relatado, o autor destaca que havia naquele lugar multidões de doentes, coxos, cegos ou com membros paralíticos. O texto prossegue e faz um destaque estarrecedor. Mostra que permanecia ali um homem que se achava enfermo há 38 anos. O fato de o texto não esclarecer o seu nome e a sua linhagem torna-se fantástico, porque aquela experiência, ou seja, a experiência de estar estagnado e paralisado a sua vida, pode ser aplicada a qualquer um, inclusive até mesmo você que nos ouve. Ou seja, você pode se colocar naquele lugar de alguém que aguarda ansiosamente algo acontecer, uma cura, por exemplo, mas nada acontece. O fato é que Jesus passa por ali e vê esse homem deitado e sabe que ele estava naquele estado havia tempo demais. E ele demonstra então compaixão. De fato, ao tomar ciência das necessidades profundas daquele homem, levou Jesus a fazer a seguinte pergunta: você gostaria de ficar bom? Em outra tradução, você quer ser curado? À primeira vista, isto parece um pouco tolo. Que pergunta? Por que essa pergunta? Claro que o homem queria ficar bom. Caso contrário, ele não estaria ali no tanque, buscando uma fonte de cura. Pois bem, não é uma pergunta tão simples como pode parecer. Jesus bem sabia que as pessoas acabam se acostumando a uma vida de desgraça, de infelicidade, perdendo a vontade de responder positivamente a uma adequada fonte de ajuda. O homem tinha esperado durante tanto tempo, pensa comigo, havia tanto tempo esperando, e bem poderia ter ocorrido que lá no íntimo do seu coração ele estava contente ou satisfeito por estar apenas vivo. Imagina quantas pessoas ele já não tinha presenciado morrer, né? Tinha visto a sua morte. Assim, esta era, sem dúvida, uma boa pergunta. Outra questão que podemos também tirar do texto é que Jesus faz esta pergunta para levar aquele homem, veja, a tirar a sua atenção do tanque e a olhar para ele, a verdadeira fonte de vida e cura. Engraçado é que aquele homem estava tão focado na sua doença e no tanque, que a pergunta realizada por Jesus levou a responder de forma negativa. Quando me deparo com a resposta, vejo quantos empecilhos ele citou sobre o fato de ainda não ter sido curado, apesar de querer tanto. Você entende? Podemos pensar que situação triste, desoladora. Por isso ele não via como poderia acontecer a sua cura. Veja a sua resposta. Ele diz assim: eu não posso. Ou seja, ele se sentia incapaz de ajudar-se a si mesmo. Ele diz ainda: porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois que há o movimento da água. Ele se sentia então sozinho, não tinha amigos, nenhuma mão para ajudar. Ele ainda responde: quando estou procurando chegar lá, sempre entra outro na minha frente. Ele estava frustrado. Imagina quanto esse homem havia acumulado de uma série de experiências e tentativas frustradas que não levaram a nada. Agora pense comigo. Esta não foi a pergunta que Jesus fez. Jesus não queria saber, e me perdoe essa palavra, sobre as suas dificuldades, dos obstáculos, das circunstâncias adversas que aquele homem já havia experimentado até aquele momento. Porque, de fato, Jesus sabia. Ele conhecia a humanidade, ele conhecia os homens. O texto, então, nos revela algo muito importante, que apesar de todas aquelas circunstâncias adversas citadas por ele mesmo, por aquele enfermo, ele continuava tentando e com esperanças. De fato, não tinha perdido a esperança. Ele disse: enquanto eu vou. Veja, ele ainda estava tentando. Porém, o texto revela que a sua esperança estava mal orientada. Ele ainda não tinha chegado à fonte correta. Ou melhor, a fonte correta de ajuda ainda não tinha chegado a ele. E nesse caso, o próprio Jesus.
De certa forma, aqui está retratada, na imagem do tanque, a inadequação da lei, ou seja, do judaísmo e da própria religião em si, como um todo, para satisfazer as verdadeiras necessidades do homem. As lutas mais intensas do homem não podem curá-lo e tampouco salvá-lo da paralisia do pecado. Ou seja, a religião em si, ela é incapaz de trazer solução para o homem. Por isso que a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, é transformadora. Aos olhos humanos, seu caso parecia ser definitivo e sem solução. Pense comigo. Tanto para a medicina nos seus dias, como para um acontecimento milagroso. Veja, haja vista os empecilhos que ele mesmo colocou. Saiba, porém, que não importa o que aconteceu na sua vida, Deus pode ajudar em suas necessidades mais profundas. Não permita que um problema ou uma causa injusta motive-o a perder a sua esperança. Isso mesmo. Deus pode fazer qualquer coisa, pode realizar qualquer milagre, ele pode fazer uma obra especial, apesar da sua condição. Incrível! Sem dúvida, aquele homem nunca imaginou que aquele ano, veja, seria um ano diferente na sua vida. Observe que diante de tanta negatividade e a falta de expectativa, a palavra de Jesus surge como um raio de luz transformador. Diante das impossibilidades levantadas pelo enfermo, se lembra? Jesus a desconsidera todas e diz: levante-se, enrole a sua esteira e vá para casa. Está lá no verso 8. A primeira coisa que precisamos ou necessitamos para receber a cura, ou o milagre, ou a salvação, ou o poder oferecido por Jesus, é um desejo intenso de receber, ou seja, acreditar que ele é capaz de realizar o que diz. Nesta palavra proferida por Jesus, há 3 imperativos em sequência, e cada um deles parece ser uma ordem absurda. Você pensa, durante 38 anos, como vítima de uma doença, ele só tinha se movido de forma muito difícil, ou seja, com muita dificuldade. Pense, impossível levantar-se? Impossível. Sim. Eu fico parado pensando na perplexidade dos enfermos, ouvindo as palavras de Jesus. Eu imagino um eco, não é, de incredulidade naquela região. Não é? Como pode? Que levantar? Esse homem não consegue nem andar direito. Pois bem, aquilo que parecia ser impossível, a partir do ponto de vista humano, diga-se de passagem, aconteceu. A ordem de Jesus foi significativa, porque o Senhor da vida estava concedendo àquele homem a capacitação para realizar. Contra todas as probabilidades, o impensável aconteceu. O homem viu um brilho de esperança e acreditou em Jesus e na sua palavra. Diz o texto, imediatamente o homem ficou curado. Ele enrolou a esteira e começou a caminhar, está no verso 9. A cura foi completa. Ela aconteceu a partir da fé depositada em resposta obediente à ordem dada por Jesus. Por fim, o que se observa é que as pessoas estão extremamente focadas na pandemia e em seus desdobramentos, sejam eles problemas pessoais, profissionais, educação com os filhos, adversidades e conflitos familiares que aumentaram muito nesse período. A grande questão é que não consegue ver além dessa situação. Como dissemos, infelizmente, mal começou o ano e a maioria das pessoas, tal qual aquele homem enfermo que continuava depositando a sua fé no tanque, se lembra, para a sua cura, hoje estão com toda a sua atenção à solução que as autoridades e que a ciência, no caso, pode produzir, ou seja, uma vacina. Praticamente um ano já se passou e nada.
quanto tempo? É uma pergunta. Vamos continuar agindo como aquele enfermo, ou seja, colocando nossas esperanças somente em questões humanas. Sem dúvida, aquele homem pensava que aquele ano seria a mesma coisa na sua vida. Lembra-se? Já haviam passado 38 anos. Ele talvez pensasse que teria novamente experiências negativas, frustradas. Porém, Jesus o surpreendeu. Saiba que quando permanecemos focados em Cristo, temos a convicção de que Deus está trabalhando ao nosso favor, de maneiras maiores, impensáveis, do que podemos até crer e pensar ou imaginar. Não esqueça, Deus é o Senhor da história. Ele não perdeu o controle nunca. Saiba que tudo que ele faz tem um propósito, ou tudo que ele permite acontecer tem um propósito. Jesus não está nos perguntando se somos capazes ou não, se podemos ou não. Ele nos fala na sua palavra que ele tem todo o poder e nada lhe é impossível, basta somente crer. Eu concluo dizendo que você pode estagnar a sua vida e projetos, ou pode fazer como aquele homem, mudar o foco naquilo que realmente é importante. Eu convido, nesse momento, você e a sua família a colocarem a sua esperança, veja, em Jesus e naquilo que ele pode fazer em nós e através de nós. Desafie-se a permitir que Deus, somente Deus, refine você através das circunstâncias difíceis e eleve o seu significado, ou o significado da sua vida, para o seu propósito, para a sua glória. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil, é só clicar aqui embaixo. Deixe um like, faça um comentário. Acione o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Vem comigo, fique na paz. Deus te abençoe.